A Covid-19 impôs profundas alterações às nossas formas de viver em sociedade e também às nossas formas de organização de trabalho. O projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito, um projeto financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua, não sofreu também o impacto destas alterações. Muitas das atividades previstas tiveram de ser adiadas, recalendarizadas. No entanto, o seu enfoque principal de atuação continua a ser relevante, importante e não pode ficar dissociado deste movimento social de preocupação com esta doença, o Covid-19, e também demonstrando a importância das temáticas que são o enfoque do seu cuidado, da sua atenção, agora recentrando um pouco e aplicando um pouco as suas preocupações, os seus trabalhos, no âmbito das medidas de combate a esta pandemia. O Estado de Direito Democrático, o combate à corrupção, a criminalidade organizada, o branqueamento de capitais, continuam a ser temáticas relevantes e que não podem ficar suspensas no âmbito do combate a esta pandemia. Decidimos então criar uma nova atividade no PACED, que são pequenos vídeos em que os nossos parceiros, espalhados pelos nossos 6 países parceiros, são chamados a contribuir a falar sobre o impacto que o Covid-19 está a ter neste âmbito de atuação do Estado de Direito Democrático. Este primeiro vídeo tem a colaboração dos 2 assessores científicos do PACED, o juiz desembargador Nuno Coelho e o juiz conselheiro Moraes Lopes, que falarão de seguida, pretendendo enquadrar esta nova atividade e estabelecendo assim o seu objetivo e a dinâmica, e apresentando a dinâmica da sua criação. Dr. Moraes Lopes. Bom dia. Como foi referido, a Covid trouxe-nos um conjunto de situações a que não estávamos à espera e que implicaram a mudança de nossos comportamentos profissionais e, concretamente, a mudança da nossa atuação em relação à vida profissional e naturalmente, à vida pessoal, com repercussões enormes no âmbito do projeto PACED. Sobretudo por via da questão relacionada com a limitação e mesmo a suspensão de direitos fundamentais que decisões como o estado de emergência ou os estados de exceção, conforme os países, têm sido aplicadas. O que queremos sobretudo salientar é que o facto de estarmos perante uma situação excepcional, nomeadamente no âmbito das restrições aos direitos fundamentais, isso não importa, por um lado, que o Estado de Direito esteja afastado e que os direitos fundamentais não sejam cumpridos e que toda a nossa atividade profissional não seja desenvolvida. Não, o Estado de Direito mantém-se, as situações continuam a decorrer, os cidadãos continuam a ter que exercer as suas funções, ainda que de uma forma limitada, e os profissionais, nomeadamente na área da justiça, têm um papel fundamental sobre essa matéria. Para criar aqui alguma dinâmica de diálogo, eu passaria desde já ao meu colega desembargador Nuno Coelho para, numa perspectiva não propriamente de intervenção individual, mas de diálogo nesta matéria, também de referir-se a algumas questões sobre esta matéria, sem prejuízo de eu voltar a entrar. Muito bem. O Estado de Direito, de facto, não fica suspenso com a emergência desta pandemia que todos vivemos. É uma situação global, é uma situação que seria de todo imprevisível, embora nos estudos da saúde pública e nos estudos científicos sobre as pandemias diziam que isto era previsível, que iria acontecer mais tarde ou mais cedo. A verdade é que muitos dos governos foram apanhados de surpresa e o que é facto é que as respostas à governação têm que ser através de medidas deste género. Não se sabe quanto tempo vai durar esta situação, vai com certeza
trazer-nos modificações importantes e modificações a que os juristas, os práticos de direito, a justiça, mas também a investigação criminal, o Ministério Público, no fundo, todos aqueles corpos profissionais que foram destinatários e beneficiários do projeto e das atividades que realizamos, vão ter que lidar de futuro. Eu diria de antemão que isto não é só um problema da justiça ou de quem faz a justiça, mas sim um problema também da sociedade no seu todo e temos que passar para o domínio da governação. E a primeira coisa que os práticos do direito têm que perceber é que têm que atuar de acordo com aquilo que são os padrões de governação e os padrões legislativos, e a sua intervenção também tem que se fazer nesse ponto. Eu diria, à partida, que todos os países beneficiários do projeto têm que beneficiar também de algum apoio legislativo que resolva muitas das questões que são suscitadas a propósito da pandemia. No fundo, o estado de emergência que decorre de uma pandemia tem que ter respostas do sistema judicial, da justiça, da investigação criminal, do Ministério Público, mas tem, desde logo, em primeira linha, que sofrer, no fundo, os benefícios daquilo que é a atividade legislativa reportada a uma situação desta natureza. Depois daí, no fundo, há toda uma reflexão a fazer a propósito daquilo que são os impactos normais de uma situação desta natureza no próprio sistema da justiça, nas suas funções, na sua própria forma de organizar e de governar-se, de fazer a gestão dos tribunais e, sobretudo, a gestão dos processos, e também pensar naquilo que os próprios práticos de direito têm que estudar de novo para resolver as situações que vão chegar a tribunal. Vão ser casos, com certeza, novos, que colocam outros problemas, até do ponto de vista constitucional, uma vez que há sempre reportar, no fundo, a um ambiente que é um ambiente jurídico diferenciado. Não estamos num estado constitucional normal, ou regra, estamos numa situação de exceção e, no fundo, há que, enquadrar todo o nosso trabalho nessa situação. E, por outro lado, isto pode ter consequências, e vai, certeza, ter consequências, não só na cultura organizativa, como também na forma de trabalhar futuro, não é? Porque isto vai deixar repercussões e é uma das coisas que também podemos tratar em diálogo, é de facto quais são as consequências duradouras e o que vai resultar para a reforma do sistema. Não sei se querem, no fundo, dizer alguma coisa sobre isto, mas eu passaria a palavra tanto ao Conselheiro Moraes Lopes como ao Dr. João Pedro. Eu, para terminar, e no fundo para dar apenas uma nota de alguma esperança, que eu acho que é importante para todos nós, salientava apenas duas questões que me parecem essenciais. E a primeira tem a ver com o facto de, insistia naquilo que referi há pouco, e que o Dr. Desembargador Nuno Coelho também referiu, é que o Estado de Direito não está posto de lado. Nós não podemos parar, nem podemos deixar de continuar a trabalhar no respeito fundamental pelos direitos das pessoas e dos cidadãos que são os mais prejudicados. Há mecanismos de exceção, há mecanismos de restrição de direitos, há mecanismos que obviamente nos constrangem a todos, mas, no limite, os tribunais, as polícias, as instâncias de controle continuam e têm que continuar a trabalhar, ainda que de uma forma mais desformalizada, mais simplificada, mas é fundamental que os cidadãos saibam que há tribunais a funcionar, que há polícias a garantir a segurança das pessoas e que há instituições que naturalmente não podem tolerar que, por exemplo, se continuem a cometer crimes. Isto é fundamental. O segundo tópico tem a ver com o facto de, aí sim, nós temos que rapidamente nos resolvermos e mudarmos os nossos comportamentos profissionais, mesmo através da simplificação, da desformalização,
que são fundamentais para garantir os direitos fundamentais das pessoas que estão em causa nestes tempos difíceis. E, portanto, deixava aqui este motivo de esperança e de que o PACED poderá, nestes pequenos vídeos, nestas pequenas intervenções, dar algumas sugestões que possam ser úteis a todos os países que estão destinatários do processo. É isso mesmo que se pretende fazer, no fundo é disponibilizar àqueles países que são beneficiários do projeto alguma documentação sobre estes temas, alguma reflexão que já está a ser feita e de forma, no fundo, a adaptar melhor a nossa atividade profissional a estes tempos, chamemos de os tempos Covid-19 ou o estado de emergência pandémico, qualquer coisa desse género. No fundo, esta necessidade de afastamento social e de falta de contacto físico entre as pessoas traz limitações à nossa atividade profissional. Desde logo, a necessidade do trabalho à distância. E, no fundo, os sistemas de justiça têm que se adaptar a essa nova forma de relacionamento social, que também é um relacionamento profissional, e, no fundo, o teletrabalho, a digitalização da justiça, se era uma prioridade até agora é de uma urgência inadiável. E eu diria também, a par da digitalização da justiça, é a urgência de fazer formação contínua, de fazer formação, no fundo, pensar que os tribunais, o Ministério Público, a investigação criminal, são organizações que têm que estar atualizadas e a premência da atualização agora nesta situação é muito evidente. E, portanto, como organização de aprendizagem, no fundo, a formação contínua e eu salientaria o papel que os centros de formação ou as estruturas de formação têm a este nível. Têm que, no fundo, elas próprias redesenhar aquilo que vai ser a forma de trabalhar futura e também as soluções legais para casos difíceis que se avizinham, de tratamento de questões novas e de uma reflexão que não é habitual.